Cavalcante deve se reunir com o relator do PL da anistia, Paulinho da Força. Nos bastidores, o que se fala é na busca por convencer o deputado a não focar o texto na redução de penas, e sim na manutenção pela anistia ampla e restrita. Ao vivo de Brasília, então, vamos conversar com a Aline Beckett. Aline, vai ser difícil essa equação, agradar todo mundo. Seja bem-vindo, muito bom dia. Olá, bom dia, Marcelo, a você, bom dia, Soraya, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, recapitulando um pouquinho para os nossos telespectadores e ouvintes da Jovem Pan News, a questão da anistia, a gente tem esse texto que está em tramitação na Câmara dos Deputados e que é levado ali adiante, principalmente pelo Partido Liberal, pelo PL, que trata de uma anistia ampla, geral e restrita. Esse projeto teve a urgência aprovada na quinta-feira, na última quinta-feira, e aí ele pode ir ao plenário da Casa. Mas, na última sexta-feira, o presidente da Câmara, Hugo Mota, definiu como um novo relator ali para o projeto de lei da anistia, já prevendo um texto alternativo, o deputado federal Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo. Mas há uma resistência, assim, da ala bolsonarista, porque Paulinho da Força, até o momento, não ofereceu ali que terá no seu texto, não sinalizou que terá no seu texto aquilo que a ala bolsonarista espera que tenha, que no caso é a ampla, geral e restrita, para que eles possam também beneficiar, de certa forma, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado nas últimas semanas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, Paulinho da Força discute um texto sobre a dosimetria de penas, apenas sobre a redução de penas para os condenados que depredaram os prédios da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Então, nos bastidores circula que o PL precisa, então, se preparar caso Paulinho da Força não entregue ali o texto que de fato eles esperam. Então, haverá ali uma reunião marcada para segunda-feira entre a bancada do PL com Paulinho da Força. Paulinho da Força já sinalizou, inclusive, que sim, quer se encontrar com a bancada do PL para que eles possam articular, possam tentar chegar em um consenso sobre esse texto alternativo. Lembrando que Paulinho da Força, na última quinta-feira, se encontrou com o presidente, o ex-presidente Michel Temer, e também com o deputado Aécio Neves, para poder tratar sobre esse tema. Foi consultado também o presidente da Câmara, Hugo Mota. Alexandre de Moraes também chegou a ser consultado ali em relação ao Supremo Tribunal Federal, porque eles dizem que não quer um texto que seja barrado depois pelo Supremo Tribunal Federal. Então, existe já essa previsão de uma conversa entre a bancada do PL e Paulinho da Força. E a tentativa do PL é, sim, de influenciar que Paulinho da Força então modifique o texto para poder tornar a anistia mais ampla do que ele estaria propondo, pelo menos inicialmente até o momento. A bancada do PL também pode apresentar um texto substitutivo, alternativo ao de Paulinho da Força, né? Então, se o texto do relator limitar demais, por exemplo, focar só em dosimetria ou só em determinados crimes ou situações, a bancada do PL está preparada, então, para poder apresentar um texto alternativo ali, um texto substitutivo, para que cubra o que eles, de fato, querem em relação à anistia. E existe também uma mobilização política e de imagem, ou seja, eles contam com o apoio dos apoiadores de seus eleitores. Então eles buscam as redes sociais para que eles possam mobilizar, então, a massa bolsonarista a vir a público e falar sobre a questão da anistia ampla, geral e restrita. E aí, o que está em jogo é que, se a anistia for aprovada do jeito que o PL quer, ela pode eliminar ou reduzir de modo significativo as punições do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas aí, isso tudo vai depender da semana que vem, que, como eu disse, Paulinho da Força já fez essa sinalização de encontrar com o PL na segunda-feira. Ele espera também que esse projeto esteja pronto até a quarta-feira, mas, diante de todas as articulações, a gente precisa ver, então, o que vai se dar depois dessas reuniões para poder atender ambas as partes ou não. Em relação ao Senado, esse projeto pode ir ao Senado Federal. Davi Alcolumbre já fez uma sinalização de que existe um texto pronto ali alternativo pelo Senado, mas ele vai esperar Paulinho da Força apresentar. Eu volto com você.
Aline Beckett, diretamente de Brasília, daqui a pouco ela retorna conosco ainda neste Jornal da Manhã. É hora de ouvirmos os nossos comentaristas. A Cássio Miranda, fica claro o seguinte, né, Cássio? O Supremo já avisou, a anistia ampla, geral e restrita será considerada ilegal. Então, tenta-se agora fazer esse meio termo, mas dificilmente os condenados lá pela primeira turma do Supremo vão estar abrangidos nesta anistia. De qualquer forma, então, a Justiça está aceitando que errou, Acácio. Não sei se a Justiça aceita que errou, Marcelo, mas eu acho que a Justiça entende nesse momento que para pacificar o país, para diminuir a temperatura das discussões e para evitar a manutenção deste conflito, uma eventual diminuição das penas é um caminho intermediário no sentido de que não é bom para ninguém, mas no final das contas contempla os interesses e as vontades de todo mundo. Quando a gente olha para as figuras envolvidas nesta discussão, primeiro, o relator escolhido Paulinho da Força, que é hoje um dos grandes líderes de um partido que compõe o Centrão. Depois, a presença do ex-presidente Michel Temer, que é alguém muito dado ao diálogo e tido como uma referência em Brasília quando há necessidade de intermediação e conversa. Quando nós olhamos para esses dois, já há nitidamente, pelo menos no meu entendimento, um caminho intermediário. Por isso até que se deixa de chamar de PEC da anistia e passa-se a chamar de PEC da dosimetria. É óbvio também, para encerrar, que a oposição vai bater, porque quer uma anistia ampla, geral e restrita, e é óbvio também que a situação vai bater porque não quer anistia nenhuma. Mas, no final das contas, sou capaz de cravar que todos vão consentir com a diminuição das penas, inclusive o judiciário mencionado por você, e todos sairão mais ou menos felizes com isso. O próprio Hugo Mota, né, Kriegner, tem dito que Paulinho da Força vai conduzir esse debate de forma equilibrada, ou seja, não vai agradar nem a esquerda, nem tanto a direita, mas a maioria da Câmara. Como você enxerga que Paulinho da Força pode, qual o caminho, né, que ele vai conseguir fazer isso? Bom, Soraya, da maneira como o Congresso é acostumado, né, a trabalhar quando se tratam de assuntos muito polêmicos. Quando a gente pensa em forma equilibrada, se pensaria talvez, alguém pode pensar, talvez então de uma forma imparcial ou com base na lei, com base naquilo. E não, equilibrado é dar para um a mesma coisa que dá para o outro, né? Então, numa mesma proporção, esse seria o equilíbrio. E é lamentável, porque a gente vê por parte do judiciário uma necessidade de julgar a lei pela lei. Quando o judiciário considera o clima político, começa a considerar o contexto, o ambiente, são fatores externos que não deveriam estar na decisão judicial. Mas com base agora nesse relatório, fica fragilizada a posição da oposição, de fato, porque agora, vamos imaginar aqui num cenário hipotético que o relatório, então, final, seja pela votação da dosimetria e não da anistia ampla, geral e restrita. O que a oposição vai fazer? Vai se negar a assinar? Vai votar contra? Isso não vai ser perdoado também pela população. Então, a oposição está num lugar muito fragilizado agora, porque, de fato, se não sair no formato que tinha inicialmente idealizado, não vai ter muita saída, vai ter que votar e aguentar o que foi desenhado. Então, agora é a hora da mobilização mesmo que a oposição precisa fazer junto à sociedade civil e dentro também do parlamento para garantir algum tipo de avanço para ser um modelo mais próximo daquilo que foi sugerido inicialmente, né? Rede Jovem Pan.